Ela foi escrita em um período de 1.600 anos, traduzida em mais de 1.500 línguas e dialetos. São 40 escritores, mas um só autor: Deus. No ar, interativo Novo Tempo. Uma forma envolvente de conhecer a Bíblia. Muito bem, estamos começando mais um Interativo Novo Tempo. Que bom saber que você está com a gente, querendo estudar aí a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente vai abrindo a nossa mente, vai conhecendo muito mais, vai vendo o que Deus tem para a nossa vida. E é justamente isso que a gente vai aprender hoje, sobre uma nova era, uma nova vida, sobre o início da eternidade. É o tema desta manhã aqui do nosso Interativo Novo Tempo. E no estúdio, vocês já estão vendo aí, quem já acompanha, nosso pastor Rogério, ele que é pastor da igreja da AMPA, igreja distrito da AMPA. Para quem não sabe, tem muitas igrejas, né, num só distrito, e ele é o responsável por gerir essa igreja, é o pastor das ovelhas. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem? Bom dia, Diógenes. Bom dia, amigo ouvinte. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês nesse estudo bíblico, falar um pouquinho sobre eternidade, Sim, sobre promessas de Deus, né? Sobre revelação da palavra de Deus. É sempre especial poder ter esse momentinho aqui com os nossos amigos ouvintes e com você também. Bom, lembrando que você que está aí ouvindo, está ligando o rádio agora, esse é um programa que a gente tem, mas ele não é um programa só para nós aqui do estúdio. Você também pode entrar em contato com a gente, pode enviar sua pergunta, ainda que a gente não responda agora, porque nós temos aqui uma sequência de perguntas já, a gente pode depois tirar sua dúvida pelo WhatsApp. E você pode interagir com a gente através do 8010 17 76. Esse é o nosso número, então, para você poder participar. Bom, com o início do novo milênio, algumas perguntas estão aí na mente das pessoas. As pessoas se perguntam, será que esse mundo vai acabar? Né? Como e quando será o fim do mundo? Muitos estão angustiados sem conhecer as respostas para essas perguntas. Estão preocupados com o desemprego, com as injustiças sociais, a violência urbana, a miséria, a fome e as guerras. As pessoas se perguntam, será que o mundo vai acabar por causa dessas coisas? Será que vai demorar muito tempo para isso acontecer? Qual é a esperança que nós temos? É isso que a gente vai ver agora aqui no nosso programa. E posso dizer para você que a Bíblia tem as respostas para essas perguntas, né, pastor? Com certeza. Nós vemos assim, grandemente a palavra de Deus nos demonstrando a esperança em nos dar o conforto, o alívio de um futuro melhor, né? Nesse mundo talvez nós não teremos muitas realizações, talvez não conseguiríamos vencer tanto, mas com certeza quem passar por este mundo terá recebido talvez a maior recompensa de um ser humano, que é a coroa eterna ao lado de Cristo Jesus. Pastor, uma pergunta aqui que aparece no nosso guia de estudos é com relação a uma promessa que Jesus fez um pouquinho antes dele ir para o céu. Que promessa que nós encontramos aí que ele fez, que responde essas nossas inquietações? Sobre eternidade, Jesus falou lá em João capítulo 14, né? Verso 1 a 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Né? E esse lugar é a esperança que nós temos em nosso coração, Jorge. É a certeza em saber que Jesus Cristo ele fez, deixou um legado, chamou os discípulos, trouxe o cristianismo para tentar colocar o ser humano novamente na palavra de Deus, tentar novamente voltar os olhos para o que é relevante sobre a fé, sobre a espiritualidade, aquilo que o ser humano havia perdido com a entrada do pecado. E com o passar de tantos e tantos séculos e séculos, nós só estamos em estado de degradação espiritual, degradação moral, degradação física. Nós observamos que a eternidade, a palavra já fala, é viver eternamente. E o ser humano não vive eternamente hoje. Hoje nós morremos facilmente, né? Eu me recordo que hoje em dia, com a ciência, algumas enfermidades elas conseguiram ser um pouco mais difíceis de abater o ser humano. Mas antigamente, antes da penicilina e antes de outros medicamentos que nós temos, uma simples virose, gripe já ceifava a vida das pessoas. É verdade. No passado, muitas pessoas faleceram, morreram por causa de situações simples, que hoje em dia são mais fortemente combatidas pela ciência. O ser humano quer viver. Remédio é para dar longevidade à vida.
Tudo isso, hospitais servem para quê? Para curar a enfermidade, para que a pessoa viva um pouco mais. Mas quando nós buscamos, Jorge, apenas a cura física, talvez nós perdemos a coisa mais importante, que é o que Cristo quer nos falar. Que a casa, a morada eterna, ela é celestial. Ela não é material. Entendeu? Então, às vezes, muitas pessoas correm em busca de ter muito para viver pouco nessa terra. Porque muito em breve Cristo volta, como a promessa dele falou em João 14, e aí já era. Agora, pastor, a verdade é que nem todo mundo compreende essa volta de Jesus como nós compreendemos. E é por isso que a gente precisa ler a Bíblia e a gente precisa também orar a Deus, né? E eu queria até te convidar, pastor, porque a gente vai abrir agora mais a Bíblia para a gente poder pedir a Deus iluminação, para a gente poder compreender de fato esses textos, né? Que muita gente lê pela metade e acaba não entendendo. Você pode orar para a gente, então? Vamos fazer uma oração, então. Oremos. Maravilhoso Deus Pai Eterno, obrigado, Senhor, pelo dia. Muito obrigado, Pai querido, pela oportunidade de estarmos aqui agora com a Tua palavra aberta. Nós iremos aqui, ó Deus, entrar um pouco mais nos assuntos relevantes à eternidade. Nós pedimos, Pai amado, que Teu Santo Espírito possa nos dar a iluminação e que nós possamos, ó Pai, compreender e de uma maneira especial acalentar o nosso coração para estes temas. Te pedimos estas bênçãos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, é bom a gente lembrar, você que acompanha o rádio, que o pastor Rogério, ele tem as igrejas... São quantas igrejas hoje, pastor, que você tem? 5, 6? 5 igrejas e um grupo. 5 igrejas e um grupo. O grupo é um pouquinho diferente porque tem menos pessoas, né? Não é organizado ainda. Menos pessoas também. Mas funciona como se fosse uma igreja, funciona tem culto, como se né? fosse uma igreja. E os cultos lá são realizados nessas igrejas 3 vezes por semana também? 3 vezes. Sábado pela manhã, domingo à noite e quarta à noite. Lembrando também que o pastor, ele tem na igreja dele classes bíblicas, muitas delas se reúnem ali ao longo da semana, né? Especialmente no dia de sábado pela manhã. Inclusive aqui a igreja que eu frequento, que ele é o meu pastor, temos ali por volta das 10h30 da manhã com o nosso amigo Andrade. Você que quiser ir lá e estudar a Bíblia, será muito bem-vindo. Mas, pastor, vamos falar sobre essa questão aí que Jesus deu aí pra gente essa notícia, essa promessa, né, de que ele voltaria. Agora, ele falou em algum momento que voltaria em uma data específica e os discípulos, eles fizeram alguma pergunta relacionada à volta de Jesus também? Então, muitas pessoas esperam e buscam talvez essa resposta, né? Quando Cristo vai voltar, né? Quando ele volta, em que momento da história nós vamos ver essa promessa ser cumprida? Eu penso o seguinte, Jorge, toda promessa, ela só é promessa se ela for cumprida. Senão não é com promessa, senão é apenas uma conversa, uma mentira. Cristo não mente. E dessa maneira como ele não mente, ele prometeu voltar e assim vai cumprir. Por exemplo, nós vimos aqui algumas coisas muito interessantes sobre este tema em Mateus capítulo 24. Aqui em Mateus capítulo 24, nós vemos os discípulos falando assim, ó, tendo Jesus saído do templo, capítulo 24, verso 1. Ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Cristo estava falando assim, olha, vocês estão observando as edificações, as construções, mas eu vos digo que muito em breve tudo será destruído. E na iminência da volta de Cristo Jesus. Você leu o verso 1, não foi? Verso 1, isso, verso 1 e 2. E o verso 3, que é o principal, diz assim, né? Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Foi a pergunta que eles fizeram. Que sinal, né? Quando? O que vai acontecer? Em que momento? E aí o capítulo 24 de Mateus, ele acaba que ele vem trazendo várias e vários enunciados. Por exemplo, no verso 36, nós vemos ali, ó. No verso 36 fala para nós assim, ó. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acredites. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Cristo estava falando o quê? A vinda dele será de uma maneira grandiosa, um resplendor, será de uma maneira rápida como um relâmpago, como um raio, e será de uma maneira grandiosa, maravilhosa. Todos veremos a vinda de Cristo Jesus. Muitas pessoas pensam que esses eventos, eles tardam a chegar. Muitos acreditam até que, infelizmente, quem sabe alguns dos ouvintes, amigos aí ouvintes,
acredito que esses eventos nem mais acontecerão. Nós temos talvez pessoas, Jorge, que não creem mais na vida de Cristo, por se demorar o tempo, por se passar o tempo, por tantas pessoas. Uma certa vez eu estava conversando com um jovem, ele falou assim, pastor, mas meu avô acreditava nessa promessa. Meu pai acreditou nessa promessa. Me ensinou quando era criança a acreditar nessa promessa da volta de Cristo. Hoje eu já estou já senhor, daqui a pouco vou ter meus filhos e esta promessa não chegou. Ou seja, Jesus não voltou para o meu avô, ele descansou. Meu pai não voltou, ele descansou. Agora só tem eu e quem sabe não o verei. E eu lembro que eu falei para ele assim, olha, o seu avô descansou, mas para ele Jesus já voltou. Seu pai descansou no Senhor, mas para ele Jesus já voltou. Entendeu? Agora, pastor, quando os discípulos falam aí, perguntam, né, que sinais haverá aí quando estiver próxima a tua vinda e tal, a consumação do século, Jesus começa a responder aqui, ele dá alguns sinais. Por exemplo, no verso 6 e no verso 7 desse mesmo capítulo que o senhor leu aí do capítulo 24 de Mateus, ele diz assim, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Parece que a gente está vendo isso, né? Já estamos vendo isso. Já estamos vendo, parece que ele escreveu nos nossos dias. Exatamente. Porém, ele fala, ainda não é o fim. Então, Ainda os não, sinais... princípio das dores, né? São sinais que nós já estamos hoje vendo. E já vimos há bastante tempo, né? Então, nós podemos assim julgar que, de uma maneira especial, Jesus ele tem cumprido sua promessa. Porque tudo que foi relatado aqui nos versos 6 e 7... nós estamos vendo. O grande problema que eu imagino é o seguinte. Nós, seres humanos, nós nos adaptamos muito fáceis a algumas coisas, Diógenes. E nós também nos adaptamos muito fáceis a exatamente este cenário que nós acabamos de ler aqui. Nós nos adaptamos a ver guerras e não acharmos mais ela uma coisa grandiosa. Nós nos adaptamos a ver maldade, adaptamos a ver brigas. Há uma briga ali, junta logo uma quantidade de pessoas, não para poder, mas sim, para poder incentivar. O ser humano hoje, nós estamos tão maliciosos que nós estamos nos adaptando a este mundo caído com todos esses problemas e com essas características que Cristo falou que ia acontecer. O grande problema é nós perdemos a sensibilidade. E é isso que eu queria falar para o amigo ouvinte também nesse momento. A sensibilidade, ela foi perdida no momento em que Adão e Eva comeram o fruto proibido. Eles eram sensíveis às palavras de Deus. Eles eram sensíveis ao temor de Deus, Diógenes. Então, por exemplo, quando alguém lê esses versos 6 e 7, que certamente guerras, rumor de guerra. Para uma criança, a guerra é algo que dá medo a ela. Fome é algo que dá medo a ela. Se você perguntar para eles, o que é guerra? Não, guerra é coisa feia. Para nós, guerra não é mais isso. Para muitas pessoas, guerras é o quê? A minha bandeira tem que ganhar a sua bandeira. O meu país é melhor que o seu país. Entendeu? E às vezes nós passamos a não dar a atenção necessária para esses eventos. Ou seja, ligamos a televisão todos os dias, no jornal. Se não tiver guerra ali, parece estar sem graça. Parece que o jornal não teve notícias importantes. Entendeu? Nós estamos nos adaptando a este mundo, quando na verdade deveríamos estar abominando este mundo. Sabe que o senhor falou uma coisa que me deixou agora realmente preocupado? Porque lá em 2 Timóteo, Paulo fala qual seria a condição da humanidade, a condição moral da humanidade. E a gente vai ler aqui, aí o senhor comenta, está no capítulo 3, verso 1 até o verso 5. Ele diz assim, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, e fala, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Aí ele diz, foge também destes. Olha só, aí você está falando sobre a corrupção nos últimos dias, né? Nós falamos há pouco dos eventos que talvez aconteceriam de uma maneira global, de uma maneira natureza. Aqui nós estamos vendo aqui a degradação do ser humano. Moral. Aqui é como a moral também vai definhar a cada dia. Jorge, desde quando o pecado entrou neste planeta, nós não melhoramos nem 1%. A natureza não melhorou nem 1%. Os oceanos não melhoraram nem 1%. O nosso oxigênio não melhorou.
certo? Nada neste planeta, desde quando o pecado entrou aqui, melhorou. Tudo piorou. E tudo vai piorar ainda mais. Né? Aquecimento global e outras coisas que nós temos visto na televisão, tudo isso aí é exatamente sinais de que o nosso tempo, a Terra está demonstrando sinal. E isso tudo vai acontecer. O ser humano talvez é o que melhor deveria entender essa promessa de Cristo voltar. Quando nós olhamos para como estamos hoje, nós não podemos acreditar que nós conseguiremos viver neste mundo muito mais tempo. Então, pastor, até aqui a gente percebeu que nós não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus. Exato. Porém, nós sabemos quais os sinais, né? Tivemos aí sinais na natureza, sinais no ser humano, né? A questão moral dele muito baixa, né? O homem cada vez mais avarento, egoísta, presunçoso. Mas e com relação à forma como Jesus vai voltar? A Bíblia fala se ele vai voltar de forma visível, se vai ser de uma forma escondida. Porque a gente escuta, pastor, muita gente falando diferente, né? Mas eu queria saber o que a Bíblia fala de fato. Sobre a forma da volta de Cristo Jesus. Ele fala assim, ó, lá em Mateus capítulo 24, verso 30, fala assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Nós temos visto aí, assim como uma grandiosa demonstração do poder de Deus, de um rei, de um salvador que vem buscar os seus filhos. A Bíblia fala, vai reunir dos 4 cantos da terra aqueles que escolheram viver uma vida piedosa ao seu lado, aqueles que entenderam talvez que não precisavam construir grandes coisas materiais, mas talvez a maior edificação que necessitariam em suas vidas era a espiritual. E quem sabe eles encontraram essa edificação. Pessoas sinceras, pessoas piedosas. Quando nós lemos esse verso, Jorge, é bom explicar aqui, nós estamos falando que exatamente de igrejas o Senhor reunirá o seu povo. De todas as igrejas, em todas as religiões, Deus tem pessoas piedosas, pessoas que são verdadeiras a Ele. E talvez estão guardando o seu credo, o seu culto, da maneira que aprenderam, que eles mostraram. Talvez não seja a maneira de Cristo, mas não tiveram talvez a opção ainda de encontrar uma outra maneira. Por isso que ele fala também que a colheita é grande, mas poucos são ceifeiros, né? Então poderia ser maior, poderia ser mais apresentado. O grande ponto é que se nós hoje sabemos que Cristo vai voltar, o que nós estamos fazendo para guardar esta vida na eternidade? O que eu e você, amigo ouvinte, estamos fazendo, o que nós podemos fazer para poder nos preparar melhor para passarmos a eternidade com o Senhor. Um ponto principal talvez seja guardar os mandamentos do Senhor. Sim, claro. Começar aqui a viver uma vida que você com certeza viverá lá. Porque lá também tem leis, no céu também tem regras, também tem mandamentos. E nós devemos aprender desde cedo a botar a palavra de Deus no nosso coração, viver uma vida por aqui, ainda com as nossas limitações, com a nossa fragilidade, ainda com o pecado latente em nosso ser, tentar escolher abandoná-lo o quanto antes para viver uma vida aqui ainda com o Senhor. Porque é isso que nos dará exatamente a recompensa que é morarmos com Ele. Muito bem. Então, respondendo a pergunta, quem aí estava querendo a resposta, ele vai ver de forma visível nas nuvens do céu. E a gente tem que estar preparado para esse grande dia. Agora, quantos vão ver Jesus voltando? Quantos verão a sua volta? Se ele vai vir nas nuvens do céu, eu fico pensando, será que todo mundo vai poder ver? Será que vai ser lá transmitido pela televisão, pastor? Pois é, né? Será? Você está falando agora de jornal aí, notícia boa. Imagina uma notícia dessa, Jesus aparece nas nuvens e tal. E aí muitos estarão vendo talvez a televisão, o noticiário, né? Mas não vai ser assim não, amigo Jorge. Ele fala assim, ó, Apocalipse capítulo 1, verso 7, diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Todos veremos. Todos nós veremos o Senhor. E diz mais: até quantos ultrapassaram, e todos os filhos, as tribos da terra se lamentarão, né? Sobre ele, certamente. Então a Bíblia fala que todo mundo vai ver.
Não importa se eu moro aqui no Brasil, aqui no Ocidente, se é lá no Oriente, lá no Japão, não importa. Às vezes nós temos uma mania de imaginar que como é que vai ser? Aqui vai ser de manhã, lá vão estar dormindo. E se Jesus voltar aqui e o pessoal dorme... Eu já vi essa pergunta já, pastor, como é que vai ser? Se ele voltar no Japão primeiro, aqui tem 24 horas. Aí aqui é mais noite. Escuro aqui. O tempo é irrelevante para o Senhor. É irrelevante. O clima, o sol, a noite é irrelevante para o Senhor. Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, Cristo virá. E quando ele virá, todo olho o verá. Se todos nós veremos, é porque nesse momento também exatamente é quando o Senhor vai nos chamar para justamente falar assim, filho, você viveu uma boa vida nessa terra, ao meu lado. Então você agora vai subir comigo para viver a eternidade, que é o tema de hoje. Ok, bem claro aqui, vai ser visível, todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, que são, pastor, aqueles que crucificaram Jesus vão ressuscitar para ver a sua volta, né? Agora, a grande pergunta, você falou aí a história do vovô, né? Que pregou e Jesus não voltou, mas nós acreditamos pela sua palavra que ele vai voltar. Aí a pergunta, para que Jesus vai voltar? Afinal de contas, esse mundo está tão ruim, ele já veio aqui há quase 2000 anos atrás, o que ele vai fazer aqui? Está num lugar muito melhor, está lá no céu, vai vir para essa terra cheia de problemas? Para que ele vai vir? Cristo ele vai voltar por um único propósito. Ele ama o ser humano. Nós somos filhos deles, criatura dele. Então, eu tenho certeza que, por exemplo, o Quarteto Arautos Reis tem uma música muito bonita que eu acho, que ele chora, né? Aí aqui, Dilson e Débora também, chorar também é orar. Chorar também é orar. Eu fico imaginando a letra dessas belas músicas compostas com o sentimento e o sofrimento do ser humano. Se nós mesmos conseguimos observar a dor e o sofrimento da família, de um amigo, imagina como Cristo olha para nós e sente a nos ver, tentando lutar, mas quem sabe o pecado ou o mal, a maldade, tentando nos fazer machucar. Né? E como um pai querido que ele é, ele não pode deixar seus filhos muito tempo longe, entendeu? Eu creio que Cristo tem um desejo especial em voltar para nos buscar, para nos abraçar, para poder estar conosco, porque ele nos criou para isso, para amarmos. E hoje em dia o ser humano não ama, hoje o ser humano sofre, padece. E a única coisa que talvez mantenha alguns ainda ativos é a esperança. E é exatamente essa esperança, amigo ouvinte, da volta de Cristo que tem que nesse momento ser o baluarte de tua vida. Quem sabe nós estamos falando agora, Jorge, para alguém que está, quem sabe, no hospital ou em alguma fila, ou esperando alguma coisa, um resultado de exame que talvez fez, talvez recebeu um resultado de exame e está pensando assim, meu mundo acabou, minha vida chegou ao fim, não tenho mais nada. É nesses momentos que a palavra de Deus ela tem que nos trazer o conforto. Jesus Cristo vai voltar porque Ele nos ama, independente da nossa condição, Ele nos ama. E como Ele nos ama, Ele tem um desejo especial de estar ao teu lado para sempre. Pastor, eu vou te dar aqui um minuto agora, para o senhor falar para o nosso ouvinte que está desejoso de ver Jesus, de poder abraçar Jesus, que está cansado desse mundo aqui. O que essa pessoa deve fazer a partir de agora? Ela que está querendo se preparar para estar um dia no céu, nessa eterna... esse eterno local, vamos assim dizer, o paraíso que Deus preparou para a gente, que vai começar na volta de Jesus, né? Essa nova vida, não essa vida que a gente tem hoje de problemas e tal, de promessas que não se cumprem, né? O que você quer dizer? Um minutinho para você dizer e depois você ora no finalzinho. Olha, temos 4 pontos importantes aqui. Esses 4 pontos para que nós possamos realmente tentarmos colocar a nossa vida em conformidade com a palavra de Deus e principalmente tentarmos fazer com que aconteça para que nós possamos colher lá na frente esse fruto especial que é a vida eterna. O primeiro ponto é estar atento aos sinais dos tempos. Nós estamos vendo os sinais no decorrer da história, entendeu? E nós não podemos continuar sem perceber que isso é importante para ser mudado. Quando nós entendemos os sinais, nós percebemos que Cristo a cada novo dia está mais próximo, mais perto de voltar. Segundo ponto é amar a vinda dele, estar preparado para ele, tá certo? Talvez Jesus é como se fosse um ente querido seu que viajou por muitos e muitos anos e você nem esperava que ia voltar e falou assim, um dia eu volto. E agora, quem sabe, você aguarda ansiosamente. Eu vou só dar um exemplo. Quando nós aguardamos a visita de alguém muito querido na nossa casa, nós arrumamos a casa. Nós limpamos a sala, nós arrumamos a cozinha,
Nós tiramos a pia dali, limpamos, deixamos tudo limpinho para agradar a visita que vai chegar. Assim tem que ser a nossa vida, esperando Cristo voltar. Nós devemos agora tirar muitas coisas, sujeiras, pecado, maldade, amar essa vinda e nos prepararmos para que ela aconteça o quanto antes. Terceira coisa, nós devemos nos preparar para este encontro. É um encontro que não vai acontecer talvez dentro de uma casa ou dentro de um escritório, mas vai acontecer no céu, aos olhos de todos. E nós devemos estar preparados para poder viver este momento especial com o Senhor. Então, quando estivermos desanimados, cabisbaixos, abatidos, olhemos para o céu. Que deste mesmo céu que às vezes nós vemos o sol, a chuva, é o lugar que o Senhor escolheu como cenário para poder nos encontrar com Ele. E a quarto ponto aqui é ajudar na pregação do Evangelho. Você, amigo ouvinte que está ouvindo esse tema hoje, e a cada nova semana temos aí um tema especial, você pode fazer muito também. Compartilhe essa mensagem de esperança que hoje entrou no teu coração para outras pessoas. Mostra para quem talvez está desanimado, desmotivado, abatido, que existe uma promessa lá em João 14 e que essa promessa ela faz se valer na nossa vida a cada dia. Ajude na pregação do Evangelho. Leve pessoas a conhecer também esse amor e a Cristo Jesus. E com certeza, Diógenes, nós estaremos nos preparando para esse tão sonhado encontro com Cristo Jesus. Amém. Ora para a gente terminar então, pastor. Vamos orar. Oremos. Maravilhoso Deus Pai eterno, obrigado, Senhor, pela alegria de sabermos, ó Pai, que muito em breve Cristo Jesus irá voltar. Obrigado, Pai querido, porque nós ansiamos tanto esse momento deste encontro. Amém. Aonde a dor ficará para trás, o sofrimento, o choro, aonde nós poderemos, ó Pai, passar tempo e eternidade ao Teu lado. Esse é o nosso desejo, ó Deus. Podemos, ó Pai, viver uma vida sem males humanos, mundanos, e somente, ó Pai, desfrutando da doce alegria que está ao Teu lado. Abençoe esta família que está nos ouvindo, este jovem, esses ouvintes, para que nós possamos juntos continuar caminhando até a volta de Cristo Jesus. Não nos permita, ó Pai, que o Espírito abata, para que nós possamos tirar os olhos do céu, do nosso objetivo, que é estar contigo. Amém. Te oramos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastor Rogério. Olha, na próxima semana a gente vai estudar sobre um tema muito importante, passando a eternidade com Jesus. Até mais, Jorge. Interativo Valeu. Novo Tempo. Uma forma envolvente de conhecer a Bíblia.